Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Não importa se está passivo ou ativo. Eu perguntei se estão escutando. Escutar significa estar atento. E nessa atenção, está em atividade o macaco? Não diga nem sim, nem não. Descobre e aprende. E qual é a natureza dessa atenção onde não há centro, com um macaco a fazer manhas? Interrogante. Nessa atenção a mente está vazia de pensamento? Krishnamurti. Não sei, senhor. Não a verbalizei com expressões tais como sem pensamento, vazia e etc. Aprendei e descubra. E isso requer uma atenção constante e não uma atenção passageira. A natureza da mente quando nesse estado de atenção completa. Interrogante. Ao dizermos que a mente não está presente, ela está presente. Krishnamurti. Não, senhor. Se diz que ela não está presente para a comunicação verbal, então está presente a memória. Mas eu estou perguntando, quando está completamente atento, existe centro? Ora, isso é tão simples. Quando está assistindo a uma coisa verdadeiramente divertida, que te faz rir, existe algum centro? Se uma coisa te interessa e não está a tomar partidos, porém simplesmente observando, existe nesse observar algum centro? Ou seja, o macaco? Se não há centro, a questão então é esta. Pode essa atenção fluir, manter-se em movimento, não apenas um momento e depois desaparecer, porém continuar a fluir naturalmente, suavemente, sem esforço algum? Esforço implica a presença do macaco, o aparecimento do macaco. Você está me acompanhando? O macaco deve entrar em ação quando se trata de executar um certo trabalho. Mas nasce da atenção essa atividade do macaco ou é independente da atenção? Ir para o escritório trabalhar, isso é um movimento da atenção ou é movimento do macaco, que entra em ação e diz, quero ser melhor que meus colegas, ganhar mais dinheiro, trabalhar mais, competir, tornar-me um gerente? Penetre nisso, Senhor. Qual dos dois movimentos existe em sua vida? O movimento da atenção ou o movimento do macaco? Responde a isso por você mesmo. Se o macaco entra em ação e faz alguma diabrura, e os macacos estão sempre fazendo diabruras, pode essa diabrura ser apagada e não deixar marca? Continue a penetrar, senhores. Não está vendo a beleza que há nisso? Ontem alguém te disse uma coisa inverídica. Entrou em ação o macaco lhe dando vontade de dizer, "Ei, você é um mentiroso?" Ou o que houve foi o movimento da atenção no qual não está em atividade o macaco? Se foi, então aquela inverdade não produz marca nenhuma. Quando o macaco reage, ela deixa a marca. Assim pergunto, pode essa atenção estar sempre em movimento? Não como manter uma atenção contínua, porque então é o macaco quem está perguntando, mas quando existe sempre o movimento da atenção, a mente acompanha simplesmente esse movimento. Te cabe responder a essa pergunta. Pode a atenção estar sempre em movimento? Eis com efeito uma pergunta de vital importância. Nós só conhecemos o movimento do macaco e só uma vez ou outra
temos a atenção em que o macaco absolutamente não aparece. Mas depois o macaco diz: ei, eu quero ter essa atenção. E lá se vai ele para o Japão aprender a meditar, ou para a Índia, sentar-se aos pés de alguém. E perguntamos: esse movimento da atenção não está em nenhuma relação com a consciência, tal como a conhecemos? Não está, evidentemente. Pode essa atenção, como movimento, fluir, como fluem todos os movimentos? E se o macaco entra em ação, pode ele próprio tornar-se cônscio de estar em ação e assim não se intrometer no movimento da atenção? Ontem alguém me insultou e o macaco estava acordado para dar a resposta. Mas como se tornou cônscio de si próprio e de todas as consequências de suas manhas, ele se aquietou e deixou a atenção fluir. Não é questão de como manter o movimento. Importa perceber isso, porque no momento em que se diz preciso manter o movimento, isso é ação do macaco. Mas se o macaco sabe que está em atividade, então a sensibilidade própria desse percebimento o torna imediatamente quieto. Interrogante: nesse movimento da atenção não há interesse egoísta, portanto não há resistência nem desperdício de energia. Krishnamurti: Senhor, atenção significa energia elevada ao mais alto grau, não é? Na atenção está concentrada toda a energia não fragmentada. No momento em que ela se fragmenta e começa a ação, então está em atividade o macaco. E quando o macaco, que também está aprendendo e se tornou sensível e cônscio, percebe o desperdício de energia, logo se aquieta naturalmente. Não há então, a um lado o macaco e a outro lado a atenção. Não há divisão entre o macaco e a atenção. Se há divisão, a atenção se torna o eu superior. Vocês sabem quantos artifícios os macacos inventaram? Mas a atenção é um movimento total, uma ação total, não oposta à atenção. Infelizmente, o macaco tem também vida própria e desperta. Quando não há centro algum, isto é, no apogeu da atenção, você pode me dizer o que então acontece? O que aconteceu à mente que está atenta em tão alto grau, sem o mínimo desperdício de energia? O que aconteceu então? Diga, senhores, não quero ficar falando o tempo todo. Interrogante: há silêncio total, não há autoidentificação. Krishnamurti: não quero nenhum dos artifícios inventados pelo macaco. O que foi que aconteceu, não só ao intelecto, ao cérebro, mas também ao corpo? Muito já falei, mas não aprenderam. Se esse orador não voltar mais aqui, se morrer, o que acontecerá? Como você irá aprender? Aprenderá de algum yogi? Nunca! Portanto, aprenda agora. O que foi que aconteceu à mente que se tornou sobremodo atenta, na qual se concentrou toda a energia? O que aconteceu ao intelecto? Interrogante: ele vê. Krishnamurti: não o sabe. Não faça conjecturas, por favor. Interrogante: está totalmente quieto. Krishnamurti: veja, Senhor, o cérebro que esteve em atividade, a trabalhar, o cérebro que inventou o macaco, não se tornou esse cérebro altamente sensível? Se não o sabe, tenha a bondade de não conjecturar. E ao seu corpo, quando tem aquela energia tremenda, não contaminada, não desperdiçada,
O que aconteceu à totalidade do organismo? A inteira estrutura do ente humano? É a você que pergunto. Interrogante. Desperta, torna-se vivo e aprende. Krishnamurti. Não, Senhor. Ele precisa tornar-se vivo para aprender. Do contrário, não se pode aprender. Se diz, creio no meu preconceito, gosto do meu preconceito, meu condicionamento é maravilhoso. Nesse caso, está dormindo e não está desperto. Mas no momento em que começa a questionar, a aprender, está começando a ficar vivo. Não é isso que estou perguntando. O que foi que aconteceu ao corpo e ao cérebro? Interrogante. A completa ação recíproca. Não há divisão, mas um percebimento total. Krishnamurti. Senhor, se não está a dissipar energia com frioleiras, o que aconteceu ao mecanismo do cérebro? Interrogante. Ele está vivo. Krishnamurti. Tenha a bondade de se observar. Preste atenção a qualquer fato, completamente, com o seu coração, com o seu corpo, com a sua mente, com tudo o que tem, cada partícula, cada célula, e veja o que acontece. Interrogante. Nesse momento a gente não existe. Krishnamurti. Sim, Senhor. Mas o que aconteceu ao cérebro? Não a você. Concordo que o centro já não existe, mas existe o corpo, o cérebro. O que aconteceu ao cérebro? Interrogante. Ficou em repouso, regenerando-se. Krishnamurti. E qual a função do cérebro? Interrogante. Ordem. Krishnamurti. Não repito o que eu disse, pelo amor de Deus. O que é o cérebro? Ele envolveu no tempo, é o reservatório da memória, é matéria. Acha-se em intensa atividade, reconhecendo, projetando-se, resistindo, pensando, não pensando, assustado, buscando a segurança e, entretanto, na incerteza, repleto de memórias. Não apenas a memória de ontem, mas séculos de memórias. Memórias raciais, memórias familiares, tradição. Todas essas memórias estão nele contidas. Ora, o que aconteceu a esse cérebro naquela extraordinária atenção? Interrogante. Renovou-se. Krishnamurti. Não quero ser descortês, mas está novo o seu cérebro? Ou apenas está dizendo uma palavra? Diga-me, por favor, o que aconteceu a esse cérebro tão mecânico? Não diga que ele se tornou não mecânico. O cérebro é puramente mecânico, reagindo sempre de acordo com seu condicionamento, seu fundo, seus temores, seu prazer. O que acontece a esse cérebro quando não há o mínimo desperdício de energia? Interrogante. Começa a tornar-se criador. Krishnamurti. Bem, deixemos isso para amanhã. Somos gratos por sua participação nessa palestra inspiradora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em um dos 2 vídeos que estão sendo sugeridos na tela. Desafie-se a expandir a sua compreensão e compartilhe as suas percepções nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas. Até breve!